saí do Inter e recebi o convite da Ferroviária. Foi quando eu cheguei na Ferroviária e conheci esse projeto tão tradicional e tive esse desafio de novo, trazer a Ferroviária para um patamar entre os melhores do Brasil. Eu participei da reconstrução também nesse momento lá. A gente voltou da melhor maneira possível, né? Com título brasileiro, um vice-campeonato da Libertadores, outra competição muito bacana que eu conheci, que eu tive o prazer de jogar, de participar. E em 2020 ainda tivemos um vice-campeonato do Campeonato Paulista, que no feminino, Piccoli, é o campeonato mais competitivo Verdade. da modalidade. E aí a gente, né, eu acho que eu participei de todas as etapas. Eu gosto de sempre frisar isso, que eu procurei a minha formação, eu procurei os cursos, mas eu passei desde a categoria de base, da recreação, até o alto nível aí na qual eu hoje me encontro dentro do nosso cenário. Você tem aquele momento seu ali na Ferroviária, Tati, como o teu grande desafio? Não, não vou me manter na gestão ali de Sim. grupo que você entrou. Como o teu grande momento de gestão de grupo, não só pela conquista, Uhum. mas é, pela forma de interagir com atletas muito diferentes que vocês tinham lá? Eu acho que é o ápice acho que do que a gente constrói, né, como treinador, do que a gente quer. É claro que eu tenho momentos marcantes dentro da minha carreira, que com certeza acho que o primeiro momento é estar no Mundial com a seleção, né, como assistente técnica do Luizão, que aprendi muito e não teve título, não teve nada. Nós participamos, caímos na primeira fase, mas o aprendizado, o dia a dia. E olha que legal, nesse Mundial, Piccoli, você sempre tem uma chefe de delegação que acompanha, né? E a nossa chefe de delegação era a Michael Jackson. Ela foi convidada, então ela viajou com a gente para a Jordânia e esteve com a gente em todos os momentos, né? E aí eu tive uma troca muito grande com ela. Pô, era bate-papo todo dia. E aí são esses momentos, né? Poxa, a seleção brasileira, acho que o Inter também foi muito marcante para mim, como eu te falei, de fazer uma peneira, de voltar ao clube que eu fui atleta, voltar como treinadora, conquistar título do Gauchão. Não, infelizmente não tive a oportunidade do título brasileiro, mas aí entra de novo uma construção muito grande da Tati estar fazendo a transição da categoria de base para o futebol profissional. Então, ali eu comecei a realmente... Primeiro, eu tive o contato com atletas do Rio Grande do Sul, né, que estavam naquele momento se profissionalizando, mas no segundo momento no Inter nós já tivemos atletas contratadas, e aí foi legal de conhecer outras atletas a nível Brasil, onde a gente foi buscar jogadoras para colaborar, porque nós vimos que só com jogadoras do Rio Grande do Sul não era possível, e aí já é diferente. Tu já tem que lidar de uma maneira diferente, tu já recebe jogadoras com outras vivências, e isso é marcante para mim. E também não tive título, mas tive um crescimento muito grande. Isso abre E o quando leque, eu chego... Oi? abre o leque, né, para você na Sim, futuro isso de ter outros. conhecer outras, porque daí essas atletas que vêm, elas vêm com conhecimento de outros treinadores. Então, e é isso, eu não sou dona da verdade. Com quantos treinadores tu teve na tua carreira? Eu mesma, o futebol feminino ele é curto na nossa vida, mas eu tive no mínimo 5 treinadores diferentes, com ideias diferentes, e isso com certeza me fez uma atleta melhor, porque trazem as suas ideias e a gente tem que aprender tudo de novo, ou a gente tem que relembrar. Sim. E isso começou a acontecer. Então, são momentos marcantes para mim, mesmo sem títulos, né? Mas são momentos que, com certeza, me trouxeram muito aprendizado. E quando eu vou para a Ferroviária, para mim, ele é extremamente marcante na minha carreira, porque foi a minha primeira competição na elite do futebol feminino. Quando eu me preparo para ser treinadora, eram esses jogos que eu assistia. Eu quero essa competição, eu quero estar jogando essa competição. Aí a gente começa com o Campeonato Gaúcho, com uma Série A2, né, com uma segunda divisão, mas o meu desejo como treinadora sempre foi estar na elite. E aí 2019 é contemplado com a Ferroviária, com o convite né, poxa, comandar essa equipe
E era um retorno também da Ferroviária de investimento de Rocha. E começou por mim. Nós queremos que a Ferroviária volte a ser competitiva. Teve uma reformulação no grupo de atletas, na qual eu não participei naquele momento, porque eu fui a última a chegar. E aí o desafio é maior ainda. Eu não participei da construção do elenco. Então, a diretoria fez essa... A Lorena, na época, né? Hoje a Lorena trabalha na Federação Paulista, né? Ela entrou no lugar da Aline Pellegrino na Federação, e a Aline foi para a CBF. Então, a Lorena fez essa reconstrução e chegou até mim. Então, assim, como é que ia ser o ponto, né? A cereja do bolo dessa reconstrução da Ferroviária? Vamos em busca de uma treinadora. E aí voltou a ideia da Ferroviária de, não, vamos apostar nas mulheres. E tive um bate-papo muito bacana com a Lorena, chegou no meu trabalho, e como é que a Lorena chegou em mim? Fruto do meu trabalho lá no Inter, do Campeonato Gaúcho, da Série A2, a gente teve números bacanas, o time jogando, tendo eu diria que um contexto tático e de construção, que tu via que tinha um trabalho ali por trás, né? Que tinha, não era simplesmente o que deu certo de qualquer jeito, não. E aí foi legal por isso. Então, mesmo o título, ele veio daí para coroar, né, Piccolo? O título foi uma coisa, mas tu conheceu o teu grupo de atletas, a gente entender de como eu gostaria de jogar e o que eu tinha na minha mão, qual a característica daquele grupo que eu recebi, onde a gente podia, o que eu tinha que ser flexível, de o que elas conseguiam realmente atingir e como eu queria as ideias, né, de jogo. E a gente foi assim, acho que o início foi meio conturbado, a gente teve muitos altos e baixos, nós classificamos em 7º lugar na competição. Então a gente, poxa, e classificavam 8. E aí tu perde um jogo que joga muito bem e perde o jogo, outro que tu não fez, não aconteceu nada daquilo que a gente imaginou, mas ganha o jogo. E é isso, a gente foi se conhecendo. Então foi legal por isso. E aí a gente, a partir do momento do mata-mata, eu já tinha um maior controle do que elas podiam me entregar, de como eu ia potencializar cada uma, e elas já conheciam a Tati também, de como a Tati trabalhava, de como a Tati queria ver aquilo acontecendo. E eu sempre tive muita troca com a atleta. Sem dúvida, elas me ajudaram muito a construir a minha carreira que eu tenho hoje. Por essa troca, eu tinha atletas que tinham participado de Olimpíada, eu tinha atletas que já tinham 3, 4 títulos brasileiros. Então, as minhas atletas tinham muito mais experiência que eu. Eu era marinheira de primeira viagem na elite do futebol feminino. E cheguei lá com um campeonato paulista competitivo, um brasileiro competitivo, e depois ainda a gente foi presenteada com a Libertadores, né, com a vaga da Libertadores. E eu tive que aprender, poxa, eu acho que assim, aquele ano de 2019 de Ferroviária, para mim, ele vale como 3, 5 anos de experiência, por tudo que elas me ajudaram a crescer e o que eu pude compartilhar com elas, do que eu aprendi também, do que eu trazia, né, de ideias de jogar. Você sabe, Tati, que há quem diga que o primeiro degrau sempre é o maior, né? O mais difícil, aquele que você precisa fazer o passo maior para subir, né? E a gente precisa ter a consciência que é um processo, né? E processo tem início, meio e fim, e o quanto vai demorar entre uma etapa e outra é relativo. Relativo aonde a gente está, o momento que a gente se encontra, as ferramentas disponíveis, mas a busca por excelência o tempo todo pode acelerar esse processo de forma equilibrada, sem que a gente queime etapas, né? A Ferroviária, ela me traz uma lição, um ensinamento, né, muito grande. Você foi a primeira mulher a conquistar um título, a primeira mulher treinadora a conquistar um título nacional, e agora teve na Libertadores uma situação novamente na Ferroviária. Isso. Não é acaso. Não é acaso que está acontecendo lá na Ferroviária, né? É o planejamento e como eles veem a maneira de oportunizar as mulheres, não só hoje. Legal que não é só dentro de campo, porque a Ferroviária tem o projeto desde 2001. Sim. Imagina, eu não sei que ano tu passasse por lá, mas há quanto tempo a Ferroviária é referência? Como projeto, como investidor, dentro da sua realidade, claro, né?
mas dessa forma. Então, desde 2001, e hoje, a Ferroviária também busca oportunidade para as mulheres no comando. Né? Que bacana. E isso é um pioneirismo, poxa, desde sempre. Como projeto, como investidor na categoria, na modalidade, e agora como uma parte de oportunizar mulheres no comando técnico, treinar aí. Eu saí, então nós não renovamos, não entramos num acordo, mas quando foi no mercado buscou outra treinadora. Exato. E, além disso, buscou uma preparadora física e fez a manutenção do grupo, né, desse corpo técnico, assistente técnica, preparadora de goleiras, supervisora, coordenadora. Então, tem uma quebra, eu disse, não é exclusivamente feminino, porque tem o fisioterapeuta, é um homem, o analista é homem, mas tem muito, né, o percentual de mulheres com oportunidades dentro é fantástico. Então, é um exemplo a ser seguido, eu diria. E a gente vê que merecimento. Então, como somos capazes? Então, nós temos a Ferroviária campeã brasileira, com uma mulher no comando, e aí vem uma Libertadores também com a Lindsay campeã. Poxa, fantástico. Então, quer dizer que nós temos capacidade. Então, não precisa ter um homem no comando, porque os homens entendem mais de futebol. Nós estamos comprovando isso na prática, né? Tati, ferroviária. O que significa ferroviária na carreira da Tati? Poxa, ferroviária significa realização. Né? A Ferroviária é uma equipe que eu vou levar sempre com muito carinho. Como eu falei, eu tenho uma alegria muito grande de ter retornado ao Inter como treinadora, de ter tido a passagem como atleta e retornar como treinadora, mas nada supera um título, e um título brasileiro. Nada supera uma conquista nacional. Nada supera, né, a realização de sonhos, e principalmente de uma maneira tão explosiva como foi. Então, foi o primeiro clube que me deu oportunidade na elite do futebol feminino, que acreditou no meu trabalho, que confiou numa mulher no comando. E então o título ele realmente contempla, porque eu vou estar daqui 20 anos, eu não sei o que eu vou estar fazendo, daqui 30, e eu vou contar essa história, eu vou contar esse título. Ele entrou para a minha história como treinadora, para a história do clube, por tudo que a gente conquistou com ele, né? Como foi representativo naquele momento, o primeiro bicampeão, a primeira mulher, e com certeza ela é um momento de muita alegria, de muita realização na minha vida profissional, que é curta, né? Minha carreira ainda é curta, ela ainda está iniciando. Tem bastante coisa. Mas o primeiro é sempre especial. Muito, muito.